Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos na quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. O tema é Tempo para a Comunidade. Convido você para fechar os olhos e fazer uma oração comigo. Santo e amado Pai, obrigado porque a Tua Palavra, se ela agora é estudada através da lição, nos guia nesse estudo e nos abençoe, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu falei para vocês ontem, a lição vai passando alguns pontos importantes sobre o sábado. E nós temos aqui, depois de Cristo ressignificar o sábado, a lição vai para o momento em que ele já foi assunto ao céu, que o Espírito Santo já foi derramado sobre os discípulos, sobre os discípulos, e eles estavam indo para pregar, e aí eles estão agora em um contexto de propagação das verdades de Cristo para as pessoas. E aí eles tenho que lembrar você que os judeus, eles tinham vários costumes. Então eles tinham o templo. O templo era um lugar que não era um lugar de celebração, era um lugar estritamente de adoração, era um lugar cerimonial. Então todo dia no templo ainda existia ali a questão dos sacrifícios diários, pela manhã e pela tarde, todos os dias. Então tinha o incensário, tinha o pátio. Então era um lugar de cerimônias, o lugar de discussão da Bíblia, da Torá, um lugar de discussão sobre temas concernentes à lei, temas concernentes à religiosidade judaica, acontecia na sinagoga. E tornou-se então ali, Jason, uma oportunidade para os cristãos discutirem as verdades que vinham de Cristo. Sem dúvida, sem falar que templo só havia um, que ficava em Jerusalém. Sinagogas estavam espalhadas por toda a Judéia, por toda a Samaria, em todos os lugares haviam sinagogas judaicas. Então era justamente o lugar onde os discípulos encontraram a oportunidade de pregar o Messias do Antigo Testamento. Eles iam até essas sinagogas, entravam lá e, seguindo o costume do mestre, no dia de sábado, eles entravam em debate, em discussão sobre as palavras de Deus. Era o assunto mais precioso para os judeus, era esse, e não deixou de ser para os discípulos. Então eles aproveitavam essa oportunidade para introduzir a palavra de Jesus. Então a lição até fala sobre a associação do testemunho pessoal, da experiência, que eles tiveram com Cristo, Então assim, eles começaram a falar do que eles tinham vivido, Eles não eram mais pessoas desconhecidas, Eles já eram chamados até de seita, da seita do caminho, e que as pessoas já falavam: olha, eles são problemáticos, não conversem com eles. Mesmo assim, eles iam para lá no sábado para discutir a palavra de Deus. Foi um momento de crescimento também, apesar de muita perseguição. Foi um momento de crescimento e de propagação das verdades que eles tinham a trazer ali. Com certeza. Eles se reuniam no sábado porque a igreja era uma continuidade do ministério messiânico de Jesus, Então pode ter certeza que o que eles estavam fazendo era repetir o que eles aprenderam com o mestre. Jesus não ensinou nenhum novo dia de guarda, não. Quando os discípulos se reuniam no sábado, seja na sinagoga, ou seja num lugar tranquilo para ler, Quando fala lá em Atos 16, que eles saíram para um lago, um lugar em meio à natureza para adorar a Deus, eles estavam só imitando o comportamento do mestre. E era justamente nessas ocasiões que eles falavam do Salvador que eles tinham conhecido, ou que eles tinham recebido por mensagem dos primeiros apóstolos. E a lição fala um pouco da herança que nós como adventistas temos, De alguma maneira, na formatação do adventismo, foi necessário que no sábado se fizesse algo similar do que ocorria na sinagoga. Na sinagoga acontecia a discussão dos escritos bíblicos, da Torá e de entre outras coisas, as interpretações, das várias vertentes judaicas da Torá. E hoje nós aqui, como adventistas, temos a própria lição, para a discussão do texto bíblico. Então, você pega a sua lição, estuda em casa, se aprofunda, lê comentários, vê outros temas e vem no sábado para discutir. É um momento de oportunidade que se tem na igreja para você discutir o conteúdo bíblico. Então, meio que nós nos apossamos, de maneira, digamos assim, importante
dessa questão do que ocorria na sinagoga, a discussão do texto. Existe um ditado, né, entre os adventistas que a escola sabatina é o coração da igreja, né? Em um certo sentido isso é verdade, porque quando a gente discute, quando a gente ensina, quando a gente aprende, é um dos meios mais eficazes de fixar ideias na mente. Quando você é corrigido por alguém que já estudou mais do que você. Então era isso que eles faziam na sinagoga e é isso que a gente replica na escola sabatina, né? O sábado é um dia também, não só de adorar a Deus, de fazer o bem, mas também de aprender sobre o Criador. E na escola sabatina esse objetivo é atingido. E nós temos que lembrar que existiam dois aspectos na sinagoga. O primeiro deles era da discussão do texto. Da discussão do texto e das tradições. Segundo, isso tinha um limite também. Segundo, a exposição do texto. Havia a exposição, né? O texto está falando isso. E geralmente era trazido por alguém que expunha aquilo ali. O próprio Cristo expôs muitas vezes, né? Expor significa que um indivíduo vai trazer e ali comentar o texto, né? As minúcias do texto e expô-lo para o grupo. Seria um paralelo do que acontece no sermão, né? Ou seja, Exatamente. na escola sabatina a gente discute, no sermão a gente senta e ouve o que o pregador tem a dizer, né? É paralelo mais ou menos do que acontecia na sinagoga judaica. Então, e nesse sentido, a sinagoga se transformou em uma comunidade. Isso depois foi transportado, por motivo de perseguição, para as casas, né? As casas tornaram-se novos lugares de pregação, né? E as casas, elas às vezes traziam ali, conseguiam comportar 50, 60, 70 pessoas, que eram as igrejas que existiam nas casas, que Paulo em suas cartas dizia, né? Ó, a igreja que tem lá em Lídia, em tal lugar, em Filipos, na casa de fulano. Então isso foi depois da expulsão das sinagogas, tiveram que se obter novos meios de exposição da palavra. Algumas pessoas usam isso aí como um argumento contra a igreja, né, o templo. Mas graças a Deus que a gente tem a oportunidade de ter o templo para se reunir, né? Eles foram para as casas justamente porque estavam sendo perseguidos quando iam para as sinagogas ou quando se reuniam ali nos entornos do templo. A alternativa dos cristãos foi se reunir nas suas próprias casas. Graças a Deus hoje a gente tem um templo, a gente pode vir aqui no sábado cultuar a Deus com liberdade religiosa. Isso é motivo para a gente orar em agradecimento também. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua participação, por assistir, compartilhe esse vídeo, um forte abraço e até o próximo podcast.